Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou a professora Elisângela e vamos iniciar mais uma aula de português. Na nossa aula de hoje, faremos a correção da atividade complementar da aula anterior, no livro 2, páginas 68 a 70. Realizaremos as atividades das fichas, páginas 31, 33 e 34. A atividade da página 32 da ficha ficará como atividade complementar da nossa aula de hoje. Então, vocês irão agora pausar o vídeo, organizar o material para não perder nenhum momentinho da nossa aula. Combinado? Corre aí, se organiza que eu vou dar um minutinho. E aí, espero que todo mundo já tenha se organizado. Então, como atividade complementar da aula passada, vocês realizaram as páginas 68 até a página 70 do livro 2. Então, vamos agora fazer nossa correção. Mão na massa. Observe com atenção o seguinte cartoon. Gente, observe o que essas duas personagens estão fazendo, não é? Eles estão jogando o jogo de dama, sentado em troncos de árvores. Até as pecinhas das damas percebam que foram feitas também de pedaços de árvores, né? Então, o que é que este cartoon está demonstrando, tá? Aqui a gente viu que o cartoon faz parte de um jogo de damas. Mas qual é a crítica que esse cartoon faz? Então, vamos lá. Para a questão número 1. Qual é a crítica feita pelo cartoon? Está na cara, não é? A crítica é sobre o desmatamento. Na questão número 2, os personagens estão jogando damas com pedaços de árvores cortadas. O que isso demonstra? Quando a gente olha para cá, que a gente vê esta imagem, qual é a impressão que ela nos transmite, que ela nos passa? Pois bem, não é? Eles estão preocupados aí com o desmatamento? Nem um pouquinho. Então, vamos para a nossa resposta. Isso demonstra que eles não estão preocupados com a situação do desmatamento. Pelo contrário, não é? Eles não apresentam nenhum tipo aí de preocupação. Na questão número 3, pede o seguinte: complete o texto a seguir com as formas adequadas dos pronomes demonstrativos. Lembra que na nossa aula passada nós estudamos os pronomes demonstrativos, não foi isso? A gente viu que existe alguns pronomes utilizados para uma situação, para quem está perto de quem ouve, o objeto, para aquilo que está distante de quem ouve, de quem fala, e para aquilo que está próximo de quem está falando, ou seja, de quem está ouvindo. Então, os pronomes demonstrativos a gente viu que eles são usados para situar um determinado objeto, não é? Em tempo e espaço. Então, na questão 3, pede para que você complete usando os pronomes demonstrativos adequados de acordo com o contexto do texto, ok? Vamos lá? Vamos para a correção. Os números do desmatamento no Brasil são alarmantes. Em junho, houve um aumento de 88% da devastação da região amazônica, se comparado ao mesmo período do ano anterior. Esses números assustam não só os pais, mas não só o país, mas o mundo todo. Só neste ano, estima-se que o desmatamento na região tem aumentado em 67,2% se comparado ao mesmo período do ano passado. Esses dados são divulgados oficialmente ao final de cada ano. Pois bem, quais pronomes demonstrativos nós utilizamos aí no texto? Esses, neste e esses. Espero que todos vocês tenham acertado e compreendido este assunto. Então, agora, galerinha, pega a ficha de atividades, tá? E abre na página 31. Eu vou pedir que vocês deem uma pausa aí no vídeo. Tenta responder as páginas 31, 33 e 34, tá? Pois a 32 vai ficar como atividade complementar da nossa aula de hoje.
Então, pausa aí, certo? Tenta responder. Eu vou dar um tempo para que vocês possam responder e logo em seguida nós faremos a nossa correção. Mas lembre-se, tá? É necessário que você responda primeiro para poder fazer a correção. Combinado, turminha? Então, vamos lá. Vou dar um tempinho para que vocês respondam as fichas, tá bom? Se organizem para depois que a gente começar a nossa correção. E aí? Todo mundo já fez? Então, vamos para a nossa atividade da aula de hoje. Leia questão número 1. Leia as frases a seguir e pinte de vermelho os pronomes demonstrativos. Então, na letra A, comprei aquele celular. Pronome demonstrativo, aquele. Letra B, eu moro nesta casa. Pronome demonstrativo, nesta. Letra C, não gosto dessa sua maneira de ser. Pronome demonstrativo, dessa. Letra D, entregue seu teste àquele professor. Pronome demonstrativo, aquele. Letra E, esta caneta aqui é minha. Pronome esta. Letra F, venha aqui e coloque tudo dentro deste recipiente. Pronome deste. Letra G, isso será explicado mais à frente. Pronome isso. Letra H, esse é o ano do meu casamento. Pronome demonstrativo, esse. Letra I, isto que está acontecendo é horrível. Então, pronome demonstrativo, isto. Letra J, neste momento não tenho nada para fazer. Pronome demonstrativo, neste. A questão número 2, a pergunta é, os pronomes isto, isso e aquilo são pronomes variáveis ou invariáveis? Então, eles são pronomes invariáveis, ou seja, eles não mudam, tá? Não mudam, por exemplo, de singular, de plural, de masculino ou de feminino. Eles permanecem o mesmo, independente do contexto, tá? Em que esteja inserido. Então, os pronomes demonstrativos isto, isso e aquilo são pronomes demonstrativos invariáveis, tá? Eles não mudam, tá bom? Independente da situação a qual esteja inserido ou dentro desse contexto. Na questão número 3, escreva 5 frases que contêm pronomes invariáveis. Aqui é uma questão pessoal, mas eu espero que todos vocês realizem, tá bom? Vocês vão escrever 5 frases utilizando os pronomes invariáveis. Isto, isso e aquilo. Combinado, turminha? Na página 32, nós não vamos fazer agora, porque ela vai ficar como atividade da aula complementar, tá bom? Eu vou explicar logo para vocês, para poder a gente passar para a página 33, tá certo? Na página 32 diz o seguinte, busque em jornais, em revistas, na internet ou em seu material didático, textos que fazem uso de pronomes demonstrativos variáveis. Variáveis são aqueles que podem mudar, tá bom? Em seguida, reescreva no espaço abaixo a frase em que esses pronomes aparecem, destacando-os com lápis de cor, tá bom? Então, isso aqui é uma questão pessoal. Vocês irão realizar e nós iremos socializar em um outro momento, ok, turminha? Então, vamos para adiante. Na página 33, a questão número 1 diz o seguinte, os pronomes demonstrativos indicam a posição de alguém ou de algo no tempo e no espaço em relação à pessoa do discurso. Ou seja, quem é a pessoa do discurso? É a pessoa que está falando. Sabendo disso, preencha a tabela abaixo. Posição, que é o espaço, tempo. Pronomes demonstrativos variáveis e invariáveis. Lembra que na nossa atividade, não é anterior,
a gente viu justamente, não é? Que alguns pronomes demonstrativos são variáveis, eles podem. O que é variável, professora? É que eles podem estar no singular e podem estar no plural. Os invariáveis, eles não vão mudar, eles permanecem o mesmo. Tanto faz ser no singular quanto no plural. Então, aqui, qual o tempo indicado desses verbos, desses pronomes aqui? Desculpa, tá? Não é verbo, são pronomes. Qual o tempo indicado? Presente. Quais são os variáveis no presente? Este ou estes, esta ou estas. E o invariáveis, isto. Relaciona-se a qual pessoa do discurso, gente? Ao quem está próximo, tá? Então, aqui, ó, espaço é próximo. A gente viu que os pronomes demonstrativos indicam a posição de alguém ou de algo no tempo e no espaço. Então, aqui, esses pronomes que estão sendo destacados aqui, eles estão relacionados à pessoa que está próximo do discurso, tá? A pessoa do discurso que está próximo. Então, esses pronomes indicam que quem está falando, o objeto está próximo de você, tá certo? Quem está falando e quem está ouvindo. Então, passado e futuro, pouco distante, não é? O espaço é pouco distante, o tempo passado e futuro próximos, os pronomes variáveis, esse ou esses, essas ou essas. E o invariável, isso. Esses pronomes aqui são usados para um pouco distante, certo? Tempo, passado remoto, são usados variáveis aquele ou aqueles, aquela ou aquelas, e invariáveis aquilo. Qual o espaço em qual eu me refiro quando eu uso esses pronomes demonstrativos? A um espaço distante. Então, aqui nós temos os pronomes demonstrativos em relação à sua posição, que é espaço e tempo. O espaço pode ser próximo, pouco distante ou distante. Tempo, presente, passado e futuro. E o passado remoto, uma coisa que já aconteceu há muito tempo. Variáveis, como a gente viu aqui. Variável são aqueles pronomes demonstrativos que eles podem mudar no singular ou no plural. E os invariáveis são aqueles que permanecem sempre o mesmo, independente da situação, ok? Na questão 2 diz o seguinte: com base na tabela do exercício anterior, crie duas frases utilizando os pronomes corretos para representar os espaços próximos, pouco distantes ou distantes. Então, vocês vão olhar a questão número 1, o exemplo da questão número 1, vão usar, certo? Alguns pronomes, ó, que estão destacados aqui, em tempo próximo, em espaço próximo, pouco distante ou distante, e vão escrever duas frases, utilizando os pronomes corretamente. Então, aí é mais uma questão pessoal, mas nós iremos socializá-la em outro momento. Então, eu espero que todos vocês respondam essa questão. Adiante, nós temos a página 34, ok? Na página 34, a questão número 3, diz o seguinte: numere os pronomes conforme os conceitos descritos. Está perto da pessoa que fala, está perto da pessoa com quem se fala, está longe da pessoa que fala e daquela com quem se fala. Lembra que eu falei que o que está perto de quem fala é quando algo está perto da gente? Estar perto da pessoa com quem se fala é quando o objeto está perto de alguém a qual você está falando com aquela pessoa. Ou seja, se eu estiver falando, por exemplo, com Maria e a borracha estiver perto dela, então está perto de quem eu estou falando, tá? E quando está longe da pessoa que fala e daquela que escuta, é quando eu e outra pessoa eu e mais alguém estamos falando de uma outra coisa que está distante de mim e dessa pessoa, ok? Então vamos lá. Qual é o pronome usado
para indicar uma situação em que está perto da pessoa que fala. O pronome este ou isto. Quando eu falo assim, este relógio é meu. Então, este, tá? Isto que eu estou falando aqui, ou isto que eu estou usando é meu. Então, este ou isto é o pronome usado para quem está perto de quem fala. Qual o pronome usado para quem está perto da pessoa com quem se fala? Isso. Quando eu digo, pega isso aí, por favor. Pega isso que vocês estão segurando aí, por favor. Então, eu estou falando com uma pessoa que está próximo de mim. Então, aquele objeto está próximo da pessoa com quem eu estou falando. E qual o pronome que é utilizado para indicar que está longe da pessoa que fala e daquela com quem se fala? É aquilo. Quando eu digo assim, eita, você esqueceu aquilo que era para trazer para a aula em casa. Então, este pronome é utilizado para indicar que aquele objeto que a gente está falando está longe da pessoa que fala e da pessoa com quem se fala, ok? Então, na questão número 4. No quadro a seguir, você encontra várias palavras embaralhadas. Sua tarefa é combiná-las e organizar 3 frases. Em cada frase, deve aparecer um pronome demonstrativo. Depois de ordená-las, escreva nas linhas abaixo. Então, façam a correção, galerinha, dessa questão, que eu tenho certeza como todo mundo acertou, não é? Pois está bem simples. As palavras estão todas embaralhadas aqui no quadro. Basta a gente ordenar as palavras e formar 3 frases. Qual é a primeira? Primeira frase, aqui, esta ordem que tem aqui, não precisa necessariamente ser a ordem que você escreveu, tá? A sua pode estar seguindo a outra ordem. Não tem problema nenhum, tá bom? Então, aqui, primeira frase. Aquela moto é do meu pai. Pronome usado, pronome demonstrativo usado, aquela. Segunda frase. Esta tarde vamos viajar. Pronome demonstrativo utilizado, esta. Terceira frase. Ele esqueceu aquele cachecol vermelho sobre a mesa. Então, pronome demonstrativo utilizado, aquele, tá? Como eu falei, as suas frases não precisa necessariamente estar nessa ordem, tá? A ordem que estão aqui organizadas as 3 frases, mas precisa fazer a correção para ver se você escreveu corretamente, ok, galerinha? Lembrando que a ficha da página 32, tá bom? Vai ficar como nossa atividade complementar. Lembre-se, professora, mas é tão complicado para me recortar de livros, revistas, né? É tão complicado isso. Qualquer coisa tá pedindo aí, ó. Faça uma pesquisa na internet, tá? Ou até mesmo em seu material didático, textos que tragam pronomes variáveis, ok? E aí, em seguida, vocês vão reescrever esses pronomes, destacando eles com lápis de cor, tá bom? Precisa ser um texto grande, professora? Não precisa. Reescreve aí abaixo a frase, ó, tá dizendo, ó, a frase em que esses pronomes aparecem, tá bom? Destacando com lápis de cor. Então, não precisa ser um texto grande. Basta você destacar algumas frases onde incluam esses pronomes. Combinado? Na nossa próxima aula, nós faremos a socialização dessa atividade. Um cheiro para vocês, que Deus continue protegendo e abençoando cada um de vocês, tá? E até a nossa próxima aula. Tchau!